Fala aí galera geek, tudo bem com vocês? Meu nome é Max Feltrin e no vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer a balança do milênio do anime Yu-Gi-Oh! Mas antes da gente começar com o nosso vídeo, eu queria pedir para você já se inscrever no canal se não é inscrito e já deixar o seu like para não esquecer depois, beleza? Que assim vocês vão estar me ajudando a trazer novos conteúdos aqui pro canal do nosso Universo Geek, que é grandioso e maravilhoso, não é verdade? Tendo dito isso, a gente pode retomar nosso vídeo. Toda a lista de materiais e desenhos para download vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e agora sim, vamos ao tutorial. Bom pessoal, para a gente começar a fazer aqui a nossa balança do milênio, eu vou estar deixando aí disponível para vocês uma série de moldes na qual a gente vai estar trabalhando, e os dois primeiros que a gente vai estar usando vai ser esses dois aqui, que é o retângulo maior e o menor. Os moldes vão estar numerados e com legenda para vocês não se perderem. Aí aqui, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai fazer o mesmo esquema de montagem que a gente fez na chave do milênio. Ele vai fazer um cilindro grande com esse retângulo maior e um cilindro pequeno com esse outro retângulo aqui. Ele vai estar passando aqui cola de contato em toda a extensão da borda lateral maior e na extensão da borda menor aqui do nosso retângulo. Aí o que ele vai estar fazendo aqui? Aí ele vai estar pegando a peça, vai estar enrolando ela desse jeito, certo? E a gente vai estar juntando as partes deste jeito aqui assim, certo? Vai fazendo com calma, que se errar a parte da colagem aqui, fica complicado depois para poder soltar. Ainda mais se tratando de cola de contato, é uma coisa bem ruim de estar trabalhando de vez em quando com o EVA. Mas se fizer com bastante calma, com bastante cuidado, tudo acaba dando certo, beleza? O resultado vai ficar algo parecido com isto aqui, certo? Com a parte maior aqui para baixo e essa parte aqui para cima, que é onde vai ser posicionado aqui depois a esfera com o nosso olho do milênio. Eu fiz aqui em off também a parte do braço da nossa balança do milênio. Vai ficar algo parecido com isso aqui também, certo? Os moldes também vão estar numerados e com legenda aí para vocês, para que vocês possam fazer tudo certinho aí, tudo bonitinho. Para a gente poder fazer agora a parte do pé da nossa balança do milênio, a gente vai estar recortando uma série de círculos que eu vou estar deixando aí disponível para vocês, e a gente vai estar fazendo aqui um padrãozinho de escada que nem a gente faria para fazer um pedestal de sustentação da nossa relíquia do milênio. No caso aqui, como ela vai ser uma parte para sustentar o peso todo, a gente vai estar recortando aqui uma série de círculos a partir de 12 centímetros até 4 centímetros. E aqui o último a gente vai estar passando um EVA para a gente poder depois posicionar o corpo da nossa balança do milênio. Assim tudo vai ficar exatamente proporcional e vai ficar algo parecido com isso daqui. Um padrão de escada mais elevado, para que assim possa ser um pouco mais contundente o formato da nossa balança do milênio, beleza? Aí no caso aqui a gente vai estar utilizando para poder prender tudo cola de contato ou cola instantânea. Já terminei aqui de fazer a colagem da nossa pequena base de sustentação da nossa balança do milênio e também já passei aqui um pouco de cola de contato. O que a gente vai estar fazendo aqui agora? A gente vai estar pegando aqui o corpo que a gente já fez e a gente vai estar posicionando ele aqui em cima deste jeito aqui assim, certo? Aí assim, basicamente a parte do corpo da nossa balança do milênio ela já vai estar pronta. Vai ficar algo parecido com isso daqui, certo? Agora ele vai estar pegando aqui algumas tirinhas de papel cartão, papel triplex ou pasta escolar. E ele vai estar recortando aqui um segmento dessas tirinhas aqui de aproximadamente de 18 a 19 centímetros de comprimento por 5 milímetros de largura. Aí o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar pegando algumas dessas tirinhas e a gente vai estar introduzindo na parte onde vai ficar a emenda da nossa relíquia do milênio, na qual a gente vai estar fazendo depois um acabamento totalmente em torno aqui da nossa peça, para que assim a gente possa fazer um acabamento extra. E também vai servir para esconder essa emenda grande aqui, nessa emenda principal. Aí caso vocês tenham dúvida em relação a fazer essa parte, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o link do Mago do Tempo, na qual eu ensino a fazer a engrenagem utilizando o mesmo esquema, só que no caso lá eu estou ensinando a utilizar o EVA. Já terminei aqui de colocar todas as tirinhas aqui de papel cartão ou papel triplex, e aí a gente vai estar fazendo aqui o seguinte. Aqui embaixo, nessa parte aqui dos círculos, a gente vai estar enxertando massa de biscuit ou massa epox. No meu caso, eu vou estar usando massa epox porque eu já estou acostumado com esse tipo de material. A ideia aqui é a gente fazer um tipo de contrapeso, para que assim a nossa base ela possa ficar um pouco mais firme e assim a balança do milênio ela possa ficar um pouco mais estável, né? Um pouco mais firme, né? Ficar um pouco mais pesada aqui a parte de baixo, para que assim ela não fique bamba, ela acabe caindo aí na nossa mesa, na nossa escrivaninha ou da nossa prateleira.
Aí a gente vai estar enxertando massa para poder criar esse peso extra aqui para nossa relíquia do milênio. Bom, pessoal, depois que a gente terminar aqui de fazer a parte do enxerto da nossa massa epóxi aqui na nossa base da nossa balança do milênio, vou estar recomendando para vocês utilizarem aqui uma lixa granulação 80, depois uma lixa granulação 120 e para finalizar e deixar a peça totalmente lisa, uma lixa na granulação 220 ou 240, beleza? Aí agora a gente vai estar reservando essa peça aqui e a gente vai estar trabalhando com a parte do prato da nossa balança do milênio. Para fazer o prato da nossa balança do milênio, eu vou estar utilizando aqui essa esfera de isopor de 150 mm, tá? Ou 15 centímetros de diâmetro. O que a gente vai estar fazendo aqui é abrir ela desse jeito aqui assim, e a gente vai estar fazendo aqui o mesmo procedimento que a gente fez no vídeo do Mago do Tempo, na qual eu ensino a recortar essa parte aqui da nossa esfera de isopor, para que assim a gente possa dar uma achatada, né, dar uma diminuída no tamanho dela, para fazer o olho do Mago do Tempo. Nesse caso aqui, ele vai estar fazendo a mesma coisa para poder fazer o prato da nossa balança do milênio. Então ele vai estar pegando essa esfera um pouco maior, ele vai estar recortando aqui aproximadamente aí uns 4, 5 centímetros mais ou menos de altura aqui da nossa esfera de isopor, para que assim a gente possa estar dando uma diminuída nesse diâmetro aqui para poder fazer o prato, beleza? Então o que a gente vai estar fazendo aqui é o seguinte: a gente vai estar apoiando essa parte aqui na mesa, e a gente vai estar pegando um estilete com uma base um pouco mais elevada, vai encaixar e vai cortar rotacionando a nossa esfera de isopor. Já terminei aqui de remover toda essa parte aqui da nossa esfera de isopor, certo? Vai ficar algo parecido com isso daqui, certo? Essa parte aqui que parece mais um pote, certo? Essa área aqui ela é meio côncava, então dá para até colocar alguma coisa aqui, tipo, sei lá, um enfeite ou algo do tipo. Por exemplo, talvez uma carta de sua preferência, que seja de seu gosto aí na sua coleção do Yu-Gi-Oh! E o nosso isopor vai ficar desse jeito aqui assim, certo? Agora a gente pode estar reservando essa peça aqui para depois. Bom, pessoal, agora para a gente poder fazer a parte de cima da nossa balança do milênio, a gente vai estar utilizando aqui duas esferas de isopor. Essa daqui tem 50 mm de diâmetro, ou 5 centímetros de diâmetro no caso, né? Essa daqui ela tem 65, quase 70 se eu não me engano. Então a gente vai estar unindo essas duas esferas, uma em cima da outra, para a gente poder fazer aqui depois a parte da nossa modelagem do nosso olho do milênio que vai na nossa balança, beleza? Aí para fazer a união dessas partes aqui, a gente vai estar utilizando aqui um palito de churrasco, certo? Esse palito aqui, ele tem que ter no mínimo 7 centímetros para poder entrar nas duas esferas e ficar uma presa sobre a outra. Aí no caso aqui, quando a gente fizer a introdução do palito, depois a gente pode passar uma cola de isopor para poder unir melhor as peças. Assim vai ficar tudo um pouco mais fixo. Vai ficar algo parecido com isso daqui, certo? Agora a gente pode estar reservando também essa parte aqui e depois estar colando ali na parte de cima na nossa balança do milênio, certo? Bom, pessoal, depois de ter feito aqui a parte da colagem da nossa parte superior da balança do milênio, a gente vai estar fazendo um furo nessa esfera de isopor aqui, a maior, e esse furo ele tem que ser vazado. Esse furo ele tem que ter aproximadamente 15 mm de diâmetro. Ele tem que ser o mais apertado possível, porém a peça que a gente vai estar passando aqui, ela tem que passar com uma certa facilidade, mas ao mesmo tempo ela tem que ficar justa. Nesse caso aqui, o que eu vou estar utilizando aqui para poder fazer a parte do braço da nossa balança do milênio? Quem tem assistido os vídeos do canal vai saber qual que é esse tipo de material aqui, que é uma madeirinha que a gente encontra naqueles brinquedos de feira, né? Rodinho de brinquedo, vassoura, cavalinho de madeira. E aqui eu tenho um pedaço de 20 centímetros na qual a gente vai estar pegando e vai estar colocando ele aqui dentro, certo? Ele tem que passar o suficiente para os dois lados, desse jeito aqui assim, certo? Aí depois é só a gente pegar essa parte aqui do braço e encaixar aqui dentro. Essa parte aqui do braço ela vai ficar o mais firme possível, porque essa área aqui da perfuração ela também é muito apertada, então não vai precisar colar nem nada. Aí a parte superior da nossa balança do milênio vai ficar algo parecido com isso daqui, certo? Aí pra gente fazer um arremate aqui na ponta da nossa balança do milênio, aí a gente vai estar utilizando aqui uma esfera de isopor de aproximadamente 1 centímetro, 1,5 cm. Então a gente vai estar fazendo o que aqui? A gente vai estar recortando um pedaço dela, certo?
E uma parte de cada lado dessa esfera de isopor, a gente vai estar fazendo o arremate aqui nas laterais, certo? Vai ficar uma ponta arredondada desse jeito aqui assim, certo? Para que assim a gente possa depois estar colocando aqui o prato. Aí ele vai ficar pendurado mais ou menos nessa ponta dessa esfera de isopor. Vai ficar algo parecido com isso daqui, essa ponta mais arredondada aqui no braço da nossa balança do milênio, certo? E eu também fiz aqui em off a parte da modelagem do nosso olho do milênio, certo? E aqui em cima tem que ter esse detalhe, né? Esses dois espinhos, certo? Que é um complemento que tem na própria peça, só que eu dei uma simplificada, né? Que o formato original seria um tipo de folha que sairia daqui e faria um formato parecido com esse espinho aqui, né? Ele sairia ondulando e ficaria para fora. Então eu simplifiquei para que todo mundo possa fazer em casa. Bom, pessoal, essa aqui é a parte final da nossa composição da nossa balança do milênio, certo? Então ela vai ficar algo parecido com isso daqui, certo? Aí o que a gente vai estar fazendo aqui agora é a etapa do braço. No caso, o prato que vai ser posicionado aqui nessa parte extrema do braço da nossa balança do milênio. Para fazer a fixação disso daqui, a gente vai estar utilizando esse material aqui que eu já tinha mostrado em um outro vídeo, se eu não me engano, acho que do colar do milênio. Isso daqui são mini pitões que a gente utiliza para poder fazer porta-chaveiro ou fazer amarra de varal, por exemplo. E isso aqui a gente encontra em lojas de materiais de construção ou casas de parafuso. Então a gente vai estar utilizando aqui 8 para poder fazer a fixação de um deles na parte do braço e outros 3 para poder fixar no prato. E para poder sustentar o braço e o prato da nossa balança do milênio, a gente vai estar utilizando fio encerado amarelo. Eu recomendo que vocês recortem aí aproximadamente de 20 a 25 centímetros de linha, tá? Aí é só fazer a amarração aqui e prender no prato. O resultado vai ficar algo parecido com isso daqui, certo? Vai ficar com esses 3 pontos aqui para poder fazer a fixação do prato. E ele vai estar fixando aqui na parte superior aqui das linhas um outro pitão para poder prender aqui no braço da nossa balança do milênio. Agora o que a gente vai estar fazendo aqui é o seguinte: a gente vai estar separando os pratos, o braço e o corpo para a gente poder fazer o processo de pintura. Para a pintura, a gente vai estar utilizando aqui o amarelo ouro para a gente poder fazer a primeira camada de tinta para poder receber a tinta principal, que no caso seria a tinta metálica dourado solar. E depois que secar, depois de umas 2 ou 3 demãos de tinta, a gente vai vir aqui com o nosso verniz vitral para poder impermeabilizar toda a nossa pintura. E pessoal, diferente de todas as outras relíquias do milênio, essa daqui é a única que não vai ter base de simulação de pedra, beleza? Então vai ficar algo até um pouco mais fácil para quem está tendo dificuldade também de fazer essa base de simulação de pedra. Já terminei aqui de fazer a pintura com o amarelo ouro e é o seguinte: toda a parte de EVA, papel, cartão e isopor precisou apenas de uma única demão de tinta. Agora a parte do olho do milênio e a base de contraponto aqui, né, de contrapeso da nossa balança do milênio, precisou aí de 2 a 3 demãos de tinta, principalmente essa parte aqui que ela tá com bastante massa, beleza? Agora a gente vai passar para a parte da pintura com o dourado solar. Depois que a gente terminou aqui de fazer a pintura com o nosso dourado solar, agora a gente vai vir aqui com o nosso verniz vitral e pintar aqui toda a peça e finalizar aqui a montagem da nossa balança do milênio. Depois da gente ter passado aqui o verniz vitral, agora a gente pode começar a fazer a montagem aqui da nossa balança do milênio. Então a gente vai estar pegando aqui aquela madeirinha que eu tinha citado para vocês, que precisa ter aproximadamente de 20 a 22 centímetros de comprimento. Nós vamos estar introduzindo aqui, ó, na parte superior da nossa balança do milênio, desse jeito aqui, assim. Depois nós vamos vir aqui com uma das partes aqui do nosso braço do milênio, ou melhor, da nossa balança do milênio. Vamos estar pegando aqui um pitão que vai estar preso aqui na corda, certo? E nós vamos estar colocando bem aqui assim. É só rotacionar, não tem segredo. Vai ficar algo parecido com isso daqui assim, certo? Com essas 3 linhas aqui passando pelos pitões. Agora é só a gente estar colocando essa parte aqui do nosso braço da balança do milênio aqui na madeira, deste jeito aqui assim. Vai fazendo com calma para poder não estragar todo o nosso trabalho. E tendo feito isso, está finalizada a nossa balança do milênio. E aí galera, voltei. E aí, o que vocês acharam da nossa balança do milênio? Super fácil, super tranquilo de fazer, não é verdade? Ainda mais utilizando materiais de fácil acesso, é possível de se fazer essa balança do milênio. Ainda mais porque ela tem um aspecto meio complicado de se fazer ali visualmente.
eu consegui dar uma simplificada aí no formato dela pra gente poder conseguir reproduzir ela na nossa casa e ficar mais fácil pra todo mundo, certo? Ainda mais utilizando os mods que eu vou estar deixando disponível para vocês, vai ficar bem tranquilo, bem fácil de fazer. Ali utilizando o EVA, o papelão e as esferas de isopor, fica tudo bem mais fácil, bem mais tranquilo para se reproduzir, não é verdade? E galera, lembrando que a balança do milênio é a nossa penúltima relíquia do milênio que eu vou estar trazendo aqui pro canal. Depois dela só vai faltar o Enigma, que é do nosso poderoso e maravilhoso Yu-Gi-Oh!, o grande protagonista dessa maravilhosa série que eu gosto tanto. Tendo dito isso, eu fico por aqui e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então até o próximo vídeo. Tchau!